Olá a todos, meu nome é Luiz Antônio Tavares e eu vou apresentar essa palestra que tem como título de Introdução ao JavaScript. Bom, fico feliz por ter sido convidado, a participar desse primeiro congresso nacional online de desenvolvimento de software e eu espero que essa palestra possa ser bastante proveitosa, principalmente para aqueles que estão iniciando aí os primeiros passos com programação web, né? O que eu preparei de tópicos, nessa palestra é uma apresentação pessoal, falar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que foi minha motivação para seguir aí para a carreira de desenvolvimento de software. Também vou abordar alguns conceitos de programação web que são necessários aí para um bom entendimento aí da tecnologia JavaScript. E aí eu vou fazer uma introdução ao JavaScript, falar um pouquinho do contexto, da sintaxe do JavaScript, de recursos, que eu acho que vai ajudar aí até uma motivação, do porquê usar o JavaScript, do que ele pode ser útil. Também vou abordar um pouco das bibliotecas JavaScript e conclusões. Bom, falando um pouquinho sobre a minha formação, uh, minha primeira formação é técnica eletrônica. Fiz técnica eletrônica pelo Senai, também foi onde eu tive meus primeiros contatos com programação, com desenvolvimento de software, Logo após eu terminar o técnico eletrônica, eu fiz minha graduação em sistemas de informação e após a graduação eu fiz uma especialização lato sensu em engenharia de sistemas eletroeletrônicos, automação e controle industrial pelo Inatel. E recentemente eu concluí meu mestrado em engenharia elétrica na área de concentração em engenharia de computação pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Bom, com relação à minha trajetória profissional, então eu comecei a trabalhar justamente onde eu iniciei meu curso técnico em eletrônica, no Senai, como técnico trainee. E lá eu tive contato com a área de informática, atuando mais diretamente no suporte técnico, em monitorias em aulas de eletrônica, mas também já comecei a dar os primeiros passos em programação com linguagem C, também um pouquinho de programação voltado para a robótica. E aí fiquei 2 anos e meio no Senai, e saindo do Senai eu comecei a atuar diretamente na área de desenvolvimento de software, trabalhando no Inatel, onde eu passei dos cargos de estagiário, assistente técnico e por fim especialista em sistemas. Trabalhei 4 anos no Inatel e de 2012 até atualmente eu atuo na área acadêmica, sou professor da área de informática no Instituto Federal do Sul de Minas, o IF Sul de Minas, campus Pouso Alegre, atuando em disciplinas de desenvolvimento de software. Bom, um pouquinho das tecnologias que eu tive a oportunidade de trabalhar nesse percurso, eu trabalhei já com as tecnologias HTML, CSS, JavaScript, que são as tecnologias client, as tecnologias que são interpretadas no navegador, Também algumas bibliotecas JavaScript, jQuery, Dojo, D3JS, eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, também tive a oportunidade de trabalhar com linguagem C, com Java, C Sharp, Python, PHP, banco de dados Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL. Também tive a oportunidade de trabalhar um pouco com programação científica, com Python no meu mestrado, e processamento de imagens. Também trabalhei um pouquinho com software embarcado, Arduino e Linux, Linux embarcado. Bom, o que me motivou a seguir carreira nessa área, O que me fez ver que eu tinha aptidão, que eu tinha afinidade, que eu gostava da área de programação, da área de desenvolvimento de software? Bom, logo bem no início, conforme eu comentei, quando eu estava cursando o curso técnico, trabalhando ainda no Senai, eu já comecei a ter contato com linguagem C, E logo no início eu pude perceber que o programador ele é um criador de soluções, ele é um resolvedor de problemas, A gente, quando a gente está programando, a gente pega um monte de instruções cruas, Uma sequência de instruções e faz aquela sequência de instruções se tornar algo útil, resolver alguma tarefa do dia a dia, Resolver algum problema. Então, o programador, ele, de certa forma, ele sente que dá vida ao código, Então,
Logo no início eu percebi que eu gostava, né, de trabalhar com código, né, de codificar mesmo, né, aquelas instruções cruas e transformar aquilo em alguma solução, né? E é uma dica que eu dou, né? Como que você pode perceber que você tem afinidade para a área de programação, que você tem aptidão para a área de programação? Hoje em dia nós temos muitas ferramentas que trazem muitos recursos prontos, né, muitas facilidades e assim, se você realmente tem aptidão para a área de programação, você não pode ficar esperando muita facilidade. Você tem que ter afinidade com o código. Você tem que gostar de codificar, né, de colocar ali as sequências de instruções e transformar aquelas sequências de instruções em algum software que vai resolver algo prático, né? Então, assim, procure ver que você realmente tem afinidade com o código e não ficar esperando recursos prontos do ambiente, da IDE, né? Esperar facilidades, né? Mas afinidade com o código. Eu acho que isso é fundamental para você saber se você tem aptidão pela área de desenvolvimento de software. Bom, entrando aí já nos conceitos de programação web, eu vou falar um pouquinho de conceitos antes de entrar já no JavaScript, né? O que eu queria comentar é que o JavaScript, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o JavaScript, 99% das vezes, ele não vai trabalhar sozinho. Então a gente tem que conhecer algumas outras tecnologias, né? Aqui eu vou falar um pouco por cima, né? Nos exemplos eu vou explorar um pouquinho mais. Mas quais são essas tecnologias? O HTML, né? O HTML ele é responsável por dispor os conteúdos, por definir os conteúdos que nós temos nas páginas web, né? E junto com o HTML, nós temos uma outra tecnologia que é o CSS, que ele é responsável por formatar a disposição desses conteúdos. Ele é responsável por formatar o visual desses conteúdos HTML. Então, o HTML e o CSS eles trabalham juntos, né? O HTML ele vai trabalhar com conteúdos, parágrafos, títulos, tabelas, listas, links, né? E o CSS ele vai trabalhar com o visual desses conteúdos, né? O tamanho da fonte, a cor, o fundo, os alinhamentos. Então tudo isso eu formato a parte visual com o CSS. E aí o JavaScript ele vem acompanhando essas duas tecnologias, né? O JavaScript trabalha junto com essas duas tecnologias, complementando, né? Então aqui uma tecnologia complementa a outra. Como que o JavaScript trabalha? O JavaScript ele traz mais dinamismo. Com o JavaScript eu posso manipular o conteúdo, manipular o visual, manipular o HTML, manipular o CSS, criar rotinas procedurais para resolver algum cálculo, alguma tarefa mais lógica, mais procedural, né? Então o JavaScript trabalha junto com essas outras duas tecnologias. Então isso é importante a gente ter em mente, né? Então o HTML é conteúdo, o CSS é o visual e o JavaScript é a dinâmica da página, né? Qual que é a cara de cada uma dessas tecnologias? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho, né? O HTML, que é o conteúdo, ele tem essa cara, ele tem essas tags, né? Que a gente pode ver entre o menor, o sinal do menor e o sinal do maior, são as tags. Normalmente a gente tem uma marca de abertura, uma marca de fechamento. E cada tag no HTML é responsável por definir um tipo de conteúdo. Por exemplo, um título, o H1 é uma tag adequada para dispor um título. Um parágrafo de texto, a tag P é uma tag adequada para dispor um parágrafo de texto. Então, cada tipo de conteúdo ele tem uma tag apropriada para a gente utilizar para dispor esse conteúdo no HTML. Então, o HTML serve para definir esses conteúdos. E o CSS, que é o visual, nós podemos ver aí dois bloquinhos, né? Eu tenho um bloquinho para o H1, estou definindo a cor que vai aparecer esse título, né? Tem um bloquinho para o P, que é o parágrafo, estou definindo a cor que vai aparecer o parágrafo. Parágrafo vermelho, o título vai ser azul, né? Então eu posso definir alinhamentos, posso definir a fonte. Então o CSS serve para formatar o visual do conteúdo que eu usei o HTML para exibir. Então essas duas tecnologias se complementam. E o JavaScript, a carinha do JavaScript, aí eu coloquei uma condição, né, um if else. O JavaScript eu já consigo colocar lógicas procedurais. Então uma grande diferença entre essas tecnologias é que o HTML e o CSS são linguagens declarativas, nós definimos, né? Então no HTML eu defino
conteúdos. O que eu vou dispor na minha página, né? O CSS também é declarativo. Eu defino qual que é o visual, qual que é o formato do meu conteúdo. Já o JavaScript não. O JavaScript é realmente uma linguagem. Enquanto HTML e CSS são linguagens declarativas, o JavaScript é uma linguagem de programação. Eu consigo criar rotinas procedurais, lógicas procedurais, usando o código JavaScript, né? Por exemplo, um if-else, um cálculo, né? E eu consigo, com o JavaScript, manipular tanto o HTML como o CSS. Então, ele serve para trazer uma dinâmica maior para as páginas. E o interessante dessas três tecnologias, né, do HTML, do CSS e do JavaScript, é que nossas páginas usando essas três tecnologias, elas são interpretadas diretamente pelos navegadores. Diferente de uma linguagem C, por exemplo, que eu tenho código e eu tenho que compilar esse código para gerar um executável para rodar esse software, né? Agora, quando eu crio uma página web, não, né? Usando o HTML, CSS e o JavaScript, eu posso rodar esses códigos diretamente pelo navegador. O navegador vai interpretar esses códigos e renderizar a página no navegador, né? Então, eu consigo rodar diretamente no navegador, não dependo também no servidor web, né? São as três tecnologias aí que rodam diretamente no navegador. Bom, falando um pouquinho do contexto, né? O contexto aqui do surgimento do JavaScript, né? A web, né, a internet, o surgimento dela ocorreu num cenário onde os recursos computacionais eram escassos e limitados, né? Quando a internet surgiu, não se tinha ideia das dimensões que essa ferramenta, né, que essa rede iria se tornar hoje em dia, né? Então, o Tim Berners-Lee, né, que é um físico britânico, ele criou aí o protocolo HTTP, a linguagem de marcação HTML e o primeiro navegador. E aí a internet, que antes era voltada apenas para a comunicação entre universidades, instituições militares, ela pôde se expandir, né? E atualmente, hoje a gente usa a internet para quê? Para tudo, né? Para entretenimento, pesquisa, transações comerciais e muitas outras atividades, né? Todos os nossos documentos às vezes estão guardados muitas vezes na nuvem, né? Então a gente usa a internet para muitas atividades, coisas que a gente não, quer dizer, que não se imaginou quando se criou a internet, né? Então a evolução da internet e a mudança, né? Esses novos propósitos que hoje se utiliza a internet, né? Trouxe também novas necessidades. Antes, né, a internet, as páginas eram só HTML, só conteúdo ali, né, uma página bem estática, né, conteúdos e links, né, interligando esses documentos HTML, esses documentos, essas páginas da internet, né. Então, percebeu-se que era necessário dar um maior dinamismo para essas páginas, né. E para trazer mais dinamismo, a Netscape, em parceria com a Sun, criou então a primeira versão do JavaScript, denominada JavaScript 1.0, né? E essa versão ela foi lançada em 95 e implementada no primeiro navegador em 96, na época no Netscape Navigator, que na época dominava o mercado, né? Inclusive já tive a oportunidade de trabalhar de usar o Netscape Navigator. Bom, então começou aí a rodar no navegador em 1996, né, 20 anos atrás. E qual que é o intuito então que se criou o JavaScript? Para trazer mais dinamismo para as páginas, né? Não ficar só ali no conteúdo estático, só no link interligando as páginas. Ter mais ação, ter mais dinamismo, respostas rápidas, né? E agora eu vou ilustrar um pouquinho de como que o JavaScript, primeiro eu vou falar, depois vou fazer algumas demonstrações, né? Mas como que o JavaScript pode trazer mais dinamismo para as páginas web? Bom, para ilustrar isso, eu vou comentar alguns recursos, né, utilidades, funcionalidades do JavaScript, né? Que a gente pode usar do JavaScript, quais são as funcionalidades e recursos, né? Lógico que aqui não estão todos, né? Mas eu vou comentar alguns desses recursos, algumas dessas utilidades do JavaScript. Vale ainda comentar que
a versão atual do JavaScript, ela sofreu também uma evolução, né? Nós temos recursos novos que vieram aí com a API do JavaScript quando surgiu a versão do HTML5. Então tem recursos mais recentes no JavaScript, né? E tem recursos que já existiam já há um bom tempo, né? Então houve também uma evolução da tecnologia JavaScript, né? Bom, mas para que a gente pode usar o JavaScript? Quais são os recursos, funcionalidades, quais são as utilidades, né? Um exemplo de recurso que nós podemos usar do JavaScript são comandos de entrada e saída, né? Com HTML e com CSS eu não consigo interagir com o usuário. Com o JavaScript eu consigo pedir valores para o usuário, pedir entradas de dados, né? E receber esses valores do usuário e realizar alguma lógica, algum cálculo, uma lógica procedural e apresentar uma saída para o usuário. Eu consigo fazer programas, por exemplo, de cálculos, né? Usando as funções de entrada e saída do JavaScript, né? Também é possível criar eventos interativos, que podem ser a partir de elementos HTML, por exemplo, a partir de um clique em algum elemento HTML, ou disparar um evento JavaScript, disparar uma rotina JavaScript, ou a partir de alguma tecla do teclado, né? Pressionar alguma tecla, e então essa tecla dispara alguma rotina, alguma ação JavaScript, né? Um outro recurso JavaScript é a manipulação de conteúdo. Eu consigo acessar e alterar conteúdos HTML, conteúdo de um parágrafo, de uma tabela, de uma lista. Enquanto o usuário estiver navegando na página, eu consigo alterar esses conteúdos com JavaScript sem precisar atualizar a página, né? Eu também consigo, com o JavaScript, alterar o visual da página, alterar código CSS da página, né? Alterar uma cor, algum alinhamento, algum aspecto visual, alguma borda, né? Algum espaçamento. Eu consigo alterar da página enquanto o usuário estiver usando, sem precisar também atualizar a página com JavaScript, tá? Consigo também realizar cálculos e outras lógicas procedurais, como condições, loops, né? Temporização, né? Eu consigo criar alguma rotina de tempo. Às vezes eu quero fazer alguma animação que precise de tempo, ou contar quanto tempo que o usuário está fazendo alguma atividade. É possível isso com JavaScript. Validação, né? O que é validação? Por exemplo, eu tenho um formulário para cadastrar, para fazer um cadastro, né? E a validação é muito importante. A validação seria verificar se todos os campos estão preenchidos, se os campos estão preenchidos no formato de dados correto para cada campo, né? E essa validação, quando ela é feita no JavaScript, ela é muito interessante porque a sobrecarga de processamento vai ficar no navegador do usuário e não no servidor web. Então a validação é outro recurso bastante interessante de realizar com JavaScript. Requisições AJAX. O que seria requisição AJAX? Por exemplo, o usuário navegando na página, ele pode interagir com algum recurso da página e ao interagir eu posso disparar uma requisição através do JavaScript para buscar alguma informação no servidor. E aí, ao receber essa informação do servidor, eu posso atualizar apenas alguma região dessa página, alguma determinada região dessa página, sem precisar recarregar a página inteira. Então é um recurso que serve para dar bastante dinamismo também para a página, né? Buscar algum dado num servidor e atualizar alguma região, algum componente, algum elemento da página sem precisar recarregar a página, né? Através de alguma ação do usuário durante a navegação. Também é possível trabalhar com Canvas, que já é um recurso novo, né, do JavaScript, recente, né? O Canvas ele serve para criar lógicas de desenho, de manipulação de imagens, né? Eu consigo desenhar vários tipos de formas com o Canvas, consigo criar camadas, desenhar imagens, manipular imagens. Então, é também um recurso muito interessante, é um recurso de certa forma recente do JavaScript. E através do código JavaScript a gente consegue trabalhar com esses desenhos e com manipulação de imagens. Também é possível armazenar dados no navegador do usuário, né? Então eu posso usar o local storage para armazenar alguma informação. Aí se o usuário acessar novamente aquela página, eu consigo recuperar aquele dado, né? Sem precisar usar nenhum banco de dados, né? Gravar a informação no navegador.
Também é possível acesso à webcam do usuário através do JavaScript. Um outro recurso interessante, para quem já trabalhou um pouquinho com computação gráfica, né, uma ferramenta muito utilizada em computação gráfica é o OpenGL, né, tem muitos recursos para computação gráfica, né, e recentemente criou-se uma versão para os navegadores. Então todos os navegadores mais atualizados, eles possuem o WebGL, que é uma tecnologia que basicamente é o OpenGL, né? Só que uma versão do OpenGL que foi adaptada para os navegadores. Então nós temos recursos avançados de computação gráfica hoje nos navegadores, né? E a interface com essa tecnologia WebGL, ela é feita com JavaScript, né? Então o JavaScript ele tem um papel importante ao trabalhar com esse WebGL. Depois eu vou também mostrar um site onde vocês podem ver alguns experimentos interessantes usando essa tecnologia WebGL, né? Um outro recurso, uma outra utilidade muito interessante do JavaScript é a criação de jogos e animações. Depois também eu vou mostrar uma pequena demonstração para dar uma motivação nesse sentido, né? E o que a gente nota é que cada vez mais o Flash vem perdendo espaço para o JavaScript nessas questões, né? Cada vez mais a gente vê o JavaScript sendo usado para jogos e animações, né, juntamente com o CSS e HTML, e o Flash perdendo espaço, né? Porque aí também nós temos a vantagem, né? Se a gente faz um jogo, uma animação usando JavaScript, o interessante é que a gente não depende de um plugin externo, que o Flash ele é um plugin externo que é instalado no navegador, né? Bom, o que é necessário para a gente programar em JavaScript? Como eu comentei anteriormente, né, as tecnologias HTML, CSS e JavaScript, que são as três tecnologias que trabalham junto, que são interpretadas pelo navegador, né, para eu rodar, o que eu preciso é um navegador, eu não preciso necessariamente de um servidor web. Então, para programar em JavaScript, o que eu preciso basicamente é um editor de texto para eu codificar, para eu escrever meu código, né, e um navegador para rodar esse código. Então, os requisitos mínimos é um editor e um navegador, qualquer navegador, né? Qualquer navegador suporta JavaScript, né? Porém, apesar de qualquer editor de texto e navegador possibilitar a gente rodar um código JavaScript, a gente estudar o JavaScript, é interessante que a gente tem ferramentas que auxiliam, que dão suporte maior para a programação web, né? Uma ferramenta que eu gosto muito é o Aptana. O Aptana é uma ferramenta bem completa, uma ferramenta gratuita, construída em cima do Eclipse, né? É uma ferramenta que eu gosto muito, que ela tem muitos recursos e dá um suporte legal para quem programa para web, seja código HTML, CSS ou JavaScript, né? E tem uma outra ferramenta também que é o Notepad++, que é uma ferramenta bem mais simples, né? Que é um bloco de notas turbinado, que ele mostra a sintaxe destacada ali da linguagem, suporta várias linguagens, né? Então, assim, quando eu estou programando, que eu tenho mais tempo, que eu vou desenvolver com mais calma algum recurso, alguma aplicação, eu uso a Aptana. Quando eu preciso fazer alguma consulta rápida, abrir algum código para tirar alguma dúvida rápida, eu uso o Notepad++, que ele é mais leve. Ele abre bem rapidinho os códigos, né? Então, eu uso essas duas ferramentas e eu indico essas duas ferramentas. São ferramentas bem bacanas, né? O Aptana é uma ferramenta mais completa, o Notepad++ é uma ferramenta rápida, né? Bom, já entrando um pouquinho na sintaxe do JavaScript, eu queria comentar um pouco como que a gente vai usar o JavaScript e aí depois eu vou partir para alguns exemplos, né? Então aqui nós temos um exemplo de código HTML, né? Nós temos aqui algumas tags HTML. Nós podemos ver aqui a tag body, por exemplo, que é todo o corpo da página, tudo que vai aparecer dentro da região da página vai dentro desse body, né? E uma das formas de a gente usar o JavaScript seria dentro do mesmo arquivo que eu tenho o HTML, o código HTML, né? O código HTML ele é salvo no arquivo texto, só que a extensão tem que ser .html, a extensão que nós definimos ao salvar esse arquivo texto, né? E aí uma das formas de usar o JavaScript seria dentro desse próprio documento .html. Eu crio essa tag script, né? E aí dentro dessa tag script, como conteúdo dessa tag script, eu defino, eu digito, né? Eu codifico
as minhas instruções JavaScript, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho então esse bloco script e diretamente aqui no mesmo documento eu declaro, por exemplo, minha variável i, né, e um for, um loop, né, onde o i vai começar em 0, inicialização, o i vai rodar, o for vai rodar enquanto o i for menor que 10, então vai até 9, né, de 0 até 9 e mais, passo 1, né, vou incrementar uma unidade cada vez que esse loop rodar, né. E cada vez que esse loop rodar, eu estou usando esse document.write para exibir dentro aí do body da página, né, dentro do HTML, para exibir o valor do i junto com a palavra texto e essa tag br, que é uma tag HTML que faz pular linha, né? Então esse código JavaScript incorporado aqui nesse HTML, ele gera para mim 10 linhas. 10 linhas dentro do corpo aí da página, tá? E aí o BR é que faz pular essas linhas quando o navegador for interpretar essas tags HTML. Então, uma das maneiras de usar esse JavaScript é incorporando diretamente o JavaScript no código HTML usando a tag script. Uma outra forma de usar JavaScript seria usando a mesma tag script, só que ao invés de colocar o código como conteúdo da tag, eu vou colocar esse código num arquivo à parte. E aí eu uso o atributo src, que a gente pode ver aí no código, né, para apontar qual que é esse arquivo que contém o código JavaScript. Certo? Então nesse caso aqui nós temos o código JavaScript num arquivo à parte chamado script.js. E aí nesse código nós temos aqui só HTML, né? Então isso é legal também para organização. Eu fico um arquivo só com HTML e no arquivo à parte eu tenho meu código JavaScript, que poderia ser esse, por exemplo, né? Aqui eu tenho um código que ele vai criar uma data, né? E no caso ele pega a data de hoje, e aí eu estou convertendo essa data para um formato local, né? Um formato de acordo com o meu idioma. E aí eu dou um alert que vai mostrar um pop-up falando hoje e mostrar a data de hoje, né? Então esse é um código que poderia estar nesse arquivo à parte, né? E aí ao importar aqui o JavaScript, ele vai executar esse arquivo à parte. Então tem duas formas de a gente usar JavaScript. Ou incorporo diretamente o código dentro do HTML, ou eu faço a importação e defino o JavaScript num arquivo à parte. Bom, agora eu vou mostrar alguns exemplos, né, com JavaScript. Alguns exemplos onde eu mostro um pouquinho da sintaxe do JavaScript e também mostro alguns recursos e também uma motivação para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais em estudar e entender essa tecnologia, tá? Bom, primeiro um exemplo de entrada e saída, né, um exemplo simples, né? Então, conforme eu mostrei anteriormente, né, o JavaScript, uma das formas de usar ele é juntamente com o HTML. Então, eu tenho aqui uma página .html, né? Eu vou abrir ela com o Notepad++. E aqui nós temos então o código HTML, né? Essa página é um arquivo de texto. Deixa eu fechar essas outras abas aqui. Ela é um arquivo texto, só que eu dei a extensão .html, né? E aí, dentro aqui do body da página eu tenho essa tag script, onde eu já defini meu JavaScript diretamente, né, dentro aqui do meu HTML. Nesse JavaScript, eu criei três variáveis, A, B e R, né? Percebam que para criar essas variáveis, eu apenas defini aqui var A, B e R. Eu não preciso definir um tipo explicitamente, né? A tipagem do JavaScript é dinâmica. Eu só declaro a variável e quando ela receber algum conteúdo, ela assume o tipo do conteúdo, né? Então, criei aqui as três variáveis. E aí eu estou usando aqui a função prompt. Essa função prompt, ela mostra a mensagem para o usuário na forma de pop-up. E logo abaixo dessa mensagem já existe um campo de entrada de valor para o usuário informar algum conteúdo, algum valor. E esse valor é retornado e armazenado aqui nessa variável A. Então, estou pedindo para o usuário um valor, já armazena aqui na variável A. Peço para o usuário um segundo valor, já armazena na variável B, né? Aí eu converto o valor que eu li para número, que quando eu faço essa leitura vem no formato de string, no formato texto, né? Então converto A e B para número, somo, armazeno o resultado em R, né?
E aí aqui eu estou dando um alert. Aqui eu tenho um trechinho comentado, já que eu volto nesse trechinho, né? Mas aqui eu estou dando um alert mostrando o resultado é mais R, o valor da variável. Esse alert vai mostrar também um pop-up com esse resultado, né? Então, eu vou rodar esse código aqui, né? Então, eu vou rodar aqui esse código aqui no navegador Opera. Então, ele pede para mim o primeiro valor na forma pop-up. Vou digitar aqui 30. Segundo valor, 20. Ele me mostra aqui no pop-up. O resultado é 50, né? Ok. Voltando aqui no código, né? Então, esse prompt ele serve para abrir essas caixinhas de diálogo, onde eu posso ler uma entrada do usuário, né? E o alert serve para a gente mostrar uma saída para o usuário, né? Eu vou comentar aqui o alert e vou descomentar esse código aqui de cima, esse document.write. E agora eu vou executar o exemplo novamente, ok? Então, novamente, vou formar um valor 10 e 15. Percebam que agora o resultado foi apresentado dentro da página, resultado 25, né? Isso porque o document.write ele gera uma saída JavaScript, mas essa saída fica dentro aqui do body do HTML, vira uma saída HTML, né? Então, uma outra forma de eu interagir aí com o JavaScript escrevendo dentro do HTML, né? Então, esse é um código onde eu uso aqui o HTML, o JavaScript incorporado, e é um exemplo aí que eu trabalho com variáveis, trabalho com operações de entrada e saída, né? Faço cálculo. Então, explorei alguns recursos aqui dentro desse exemplo, né? Vamos agora para um segundo exemplo. Condição e loop. Nesse exemplo, eu já tenho dois arquivos. Tem um arquivo HTML e tenho o arquivo JavaScript, né? Bom, vamos ver primeiro, vamos abrir os dois arquivos. Vou abrir aqui com o Notepad++, né? Então, eu tenho aqui o arquivo HTML. Nesse arquivo HTML, eu só tenho um parágrafo de texto, basicamente, né? E tenho aqui importação. Nessa importação, eu estou apontando aqui, através do atributo src, que o arquivo que eu estou importando é o exemplo.js, né? E aí, num arquivo à parte, eu tenho meu código JavaScript, né? O que esse código JavaScript está fazendo? Estou criando uma variável num, inicializando ela com o valor 1, né? E aí eu tenho um loop, tenho um while, um loop enquanto, né? Enquanto a variável num for menor que 10, esse loop vai rodar, certo? Então, ele vai rodar iniciando o num começa em 1, enquanto for menor que 10 ele vai rodar. Cada execução aqui do loop, eu estou fazendo uma condição que verifica se o número é par ou se não, né, o número é ímpar. E aí eu apresento, se o número for par, apresento o número, a mensagem par e o número. Se o número for ímpar, apresento a mensagem ímpar e o número, né? E aí, cada vez que eu rodo esse loop, eu também incremento a minha variável num, e assim ela vai somando 1 cada vez que eu rodo aqui o meu loop enquanto, né? O detalhe, também aqui nesse exemplo, é que meu código JavaScript ele está dentro de uma função anônima, uma função que ela não tem nome, né? E eu estou atribuindo essa função para uma propriedade que representa um evento. Esse window.onload é um evento que vai ser disparado apenas quando a página estiver carregada. Então, eu vou carregar a página e aí sim eu vou executar essa função anônima que vai ter essa minha rotina JavaScript, né? Vamos ver esse exemplo de execução? Então, eu vou executar também esse exemplo. Então, o meu loop está em execução, né? Ele roda a primeira vez. Número ímpar, 1. Número par, 2. Número ímpar, 3. Então, ele vai dando um alert, um pop-up para cada número, né? Mostrando os números pares e os números ímpares, até chegar no 9, onde então ele encerra a execução. Bom, então esse é um exemplo onde nós podemos ver um loop, né, em JavaScript, condições, né? Aqui eu tenho o operador de resto que eu uso para verificar se o número é par ou ímpar, né? E temos aqui esse evento que é um evento onload. Ao carregar a página, eu executo a função, né? E esse exemplo ele já usou
o JavaScript em um arquivo à parte, diferente do primeiro exemplo, que o JavaScript estava incorporado no próprio código HTML. Vamos agora para um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, novamente, nós temos arquivos à parte, um arquivo HTML e um arquivo com JavaScript, né? Vamos abrir esses códigos, né? No arquivo HTML, eu tenho aqui a importação do JavaScript, então o JavaScript está num arquivo separado, né? Eu vou carregar esse JavaScript no arquivo separado. E nesse HTML, é interessante que eu tenho aqui dois campos de texto. Nessa tag input, ela é responsável por exibir um campo de formulário, um campo de texto, uma caixa de texto, né? Então eu tenho um campo que eu chamei de field1, um ID de identificação field1 e o campo que eu dei identificação field2, né? E além desses dois campos, dessas duas entradas de texto de formulário, nós temos também um botão. E esse botão, nós temos um evento. Esse atributo onClick, ele define um evento. Um evento que, ao clicar nesse botão, dispara algum código JavaScript. No caso, ele está chamando uma função copia-texto, uma função que, no caso, nós vamos criar nesse arquivo à parte, né? Então, aqui eu tenho um onClick que vai chamar o copia-texto. Qual que é essa função copia-texto? Aqui eu tenho o código dessa função copia-texto, né? Aqui está copia-texto, a função criada aqui por mim, né? E o que essa função copia-texto faz? Essa função copia-texto, ela vai acessar. Então aqui eu uso funções, né, métodos para manipular, para acessar valores dentro do HTML. Então aqui dentro do documento HTML, eu estou buscando o elemento que tem o ID field1, ou seja, o primeiro campo, e estou acessando o valor desse primeiro campo de entrada de texto. E aí esse valor eu vou atribuir para o elemento que tem o ID field2 para o valor desse campo 2. Né? Então, o que tiver preenchido no campo 1, eu vou copiar para o campo 2. Então, uma função que está acessando um valor de um elemento HTML e está copiando para outro, está atribuindo para outro. Né? Então, vamos ver esse código também em execução. Então, vou abrir aqui esse exemplo aí usando também aqui o Opera, né? Então, aqui eu tenho um primeiro campo, né? Posso digitar qualquer texto no primeiro campo. E ao clicar no botão, aquele evento onClick vai disparar, chamando a função JavaScript que copia os valores. Né? Então, copiou aqui o valor para o segundo campo. Né? Bom, então, como eu disse, né, ao clicar no botão, o onClick ele dispara uma ação JavaScript. E essa ação está no arquivo à parte aqui, que é a função copia-texto. Essa função ela acessa então o primeiro campo, field1, pega o valor do primeiro campo e atribui para o segundo campo. Né? Então, um exemplo de manipulação de dados com JavaScript. Bom, vamos agora para um próximo exemplo. Esse exemplo agora é um exemplo de temporização. Né? Conforme eu tinha mencionado, é possível criarmos rotinas de temporização com JavaScript. Né? Às vezes podemos, por exemplo, querer medir quanto tempo que o usuário gasta para determinada atividade. Então dá para usar também para animações. Né? Então vamos abrir aqui esse exemplo. Então nós temos aqui primeiro o HTML. Esse HTML basicamente ele importa aqui o JavaScript, está no arquivo à parte também. E aqui eu tenho um input, um campo de texto, onde eu dei o ID example, né, a identificação desse campo, e eu começo aqui com o valor 1, desse campo de texto. No JavaScript, eu tenho aqui essa função incrementa campo, né, e aí a novidade é esse setInterval, que é uma função nativa do JavaScript. O que essa função setInterval faz? Né? O setInfo ele serve para eu criar uma rotina de temporização. Então eu passo uma função, no caso aqui foi uma função criada por mim, né? E passo um tempo em milissegundos. Então nesse exemplo, a cada 1000 milissegundos, o navegador vai chamar essa função, incrementa campo, que foi uma função que eu criei. Certo? Então a função que eu criei vai ser executada a cada 1000 milissegundos, através do setInterval que é nativo do JavaScript. Né? O que essa função incrementa campo faz?
Cada vez que ela é executada, ou seja, a cada 1000 milissegundos, a cada 1 segundo, ela vai acessar o valor que está naquele input example, né, que eu mostrei lá no HTML, guardar nessa variável value, e aí eu estou convertendo o value aqui para número, somando 1 e devolvendo para o input, atribuindo novamente para o input. O input, no caso, né, que está no HTML. Então, a cada 1 segundo, eu estou somando 1 no valor que estava lá no input e estou devolvendo esse conteúdo para o input, né? Então, vamos executar aqui também para ver esse exemplo. Então, aqui nós temos esse input, né? Cada 1 segundo, eu estou acessando e somando 1 nesse valor, estou devolvendo esse valor para o input. Então, um exemplo aqui de temporização de rotina de tempo aqui com o JavaScript. Ok? Bom, vamos para um próximo exemplo. Agora, eventos do teclado. Vou abrir também aqui com o Notepad++. Deixa eu fechar essas abas anteriores, né? Então, aqui novamente eu tenho um código HTML e o JavaScript agora está diretamente incorporado aqui no HTML, né? E no HTML, no corpo da página, basicamente eu tenho um parágrafo que eu dei esse ID info, ok? E no meu JavaScript, eu defini um evento onKeyDAO. Eu registrei uma função que vai ser disparada por esse evento onKeyDAO. Então, toda vez que eu tiver uma tecla pressionada, que é esse evento onKeyDAO, eu vou chamar essa função do KeyDAO, que foi uma função criada por mim. E essa função ela recebe um argumento que é um objeto E, que contém aqui algumas propriedades, com algumas informações referentes a esse evento, né? Uma dessas propriedades é o keycode, que permite que nós verifiquemos qual tecla que foi pressionada, né? Então, nesse exemplo, eu estou tratando apenas as teclas apenas as setas do teclado, né? Então, ao pressionar alguma tecla do teclado, eu estou verificando o keycode é igual a 38? Se for, seria a seta para cima, né? O keycode é igual a 40, seta para baixo. O keycode é igual a 37, seta para a esquerda. O keycode é igual a 39, seta para a direita. Então, estou verificando apenas as setas, né? Se for a seta para cima, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa string, seta para cima, e estou atribuindo como conteúdo interno do meu parágrafo que tem o ID info, né? Se for 40, se for seta para baixo, eu estou pegando essa mensagem, seta para baixo, e estou atribuindo para esse parágrafo, que é um parágrafo que está no meu HTML, né? Então, vou rodar aqui esse exemplo. Então, tá aí, use as setas do teclado, né? Se eu usar aqui a seta para cima, ele vai pegar aquela mensagem e atribuir aqui nesse parágrafo. Seta para a direita, para a esquerda, para baixo, né? Então, é um exemplo de eventos do teclado. Eu poderia usar isso aqui para um joguinho, por exemplo, né? Aqui nesse segundo exemplo, eu estou usando esse evento de setas do teclado para fazer um desenho com Canvas. Então, eu posso aqui movimentar. Eu estou aqui movimentando o X e Y, que eu vou desenhar um retângulo dentro desse Canvas, que é um outro recurso que eu comentei do JavaScript, né? Então, é possível usar esse tipo de artifício, esse tipo de eventos, né, para realizar aí diversas interações aí com o usuário, né? Bom, vamos aí para mais um exemplo. Nesse exemplo, novamente, eu venho mostrar mais um pouco de motivação, né? Aqui nesse exemplo, eu simulo o que poderia ser a movimentação de um mapa de um jogo, né? Então, eu tenho aqui esse HTML. Vou exibir aqui o HTML e o CSS, né? Então, eu tenho aqui o HTML. O script já está incorporado aqui no HTML, né? Nesse HTML, eu tenho aqui esse elemento div, que ele seria uma região dentro da página, né? Aí dentro aqui eu tenho um título, essa div box, e tem aqui uma outra div com alguns botões. 4 botões. Aqui um botão que seria para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo. E no CSS,
eu estou basicamente definindo que a minha div box, que a minha região box, que eu chamei de box, ela vai ter uma imagem como fundo. Qual que seria essa imagem? Seria essa imagem de map.jpg, que é uma imagem bastante extensa. É uma imagem bem longa, né, de um mapa. Ok? E aí, o que foi feito aqui no JavaScript? Vou voltar aqui no meu código HTML, né? No JavaScript que está incorporado aqui no código HTML, eu criei aqui uma variável x e uma variável y, coordenada, né? Que vai representar a coordenada que vai iniciar esse background, essa imagem de mapa que eu acabei de mostrar para vocês, né? Coordenada que ela vai iniciar para ocupar essa div box, né? E aí, cada um dos botões, né, eu tenho um botão aqui para cima, para esquerda, para direita e para baixo. Cada um desses botões dispara uma função JavaScript diferente. Tem o move left, move right, né, mover para a esquerda, mover para a direita, mover para cima, mover para baixo, né? Se eu quero mover para a esquerda, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando 100 pixels na coordenada x. E aí eu estou atualizando, no caso aqui eu estou alterando o CSS, né, da minha div box. Estou alterando a posição do fundo, né, do background, posição x e y, né? Estou atualizando as duas posições, na verdade aqui só o x vai ser afetado, que eu só alterei o x. Estou alterando essa posição do background, né? Que foi a posição, que foi o background que eu defini através do CSS. Eu defini que essa imagem ela vai ocupar o fundo da div box. Então, com o JavaScript eu altero essa posição desse fundo. Então, se é para mover para a esquerda, eu somo 100 no x e atualizo essa posição. Se é para mover para a direita, eu subtraio 100 pixels do x e aí atualizo também essa posição. Para cima e para baixo, é bem similar, só que ao invés da coordenada x, eu vou trabalhar na coordenada y, né? E qual é o efeito disso, então? Vou executar aqui o código, né? Então, aqui eu tenho esse mapa, só que a imagem é muito extensa, então ela não consegue preencher toda a div, toda essa região. E aí, à medida que eu uso os botões, então eu mexo na coordenada desse fundo, através do JavaScript. Então eu consigo movimentar aí nesse mapa, né? Então esse aqui é um exemplo de artifício que dá para ser usado, né, para se pensar, por exemplo, em um jogo, né, num game, usando aí o JavaScript conjunto com HTML e com CSS. Ok? E aqui eu estou usando eventos do botão para disparar funções JavaScript, né? Essas funções estão alterando aí o XY desse background, desse mapa. Bom, um outro exemplo, também com esse intuito de motivação, também não vou entrar muito em detalhes, né? Mas nesse exemplo, vou mostrar aqui rapidinho o JavaScript. Eu estou usando o JavaScript no evento onMouseOver. Esse onMouseOver seria ao sobrepor. Então, estou atribuindo esse onMouseOver ao sobrepor uma determinada div, uma determinada região aqui na minha página. Eu vou chamar um JavaScript que vai trocar uma classe CSS, vai alterar o CSS, né? Qual que vai ser o resultado disso? Então, vou rodar aqui esse exemplo, né? Então, eu usei o evento onMouseOver lá no JavaScript para trocar uma classe CSS, né? Com isso, eu altero o CSS. Nesse exemplo, eu não estou usando o JavaScript sozinho, eu também estou usando alguns efeitos, algumas propriedades CSS para atingir aqui esse objetivo, né? Mas então, esse aqui é o evento que eu queria mostrar do JavaScript, ó. Sobrepus a div, e aí a div fugiu do mouse, né? No caso, eu estou usando essa bola de fundo e ela foi ainda rodando, né? Um efeito CSS que eu usei. Mas foi possível graças ao JavaScript também, que foi usado em conjunto aí com o CSS e com o HTML. Vou de novo aqui na div, ó. Ela fugiu de novo do meu mouse. É até interessante que alguns sites tenham usado esse tipo de recurso, né, para brincar com o usuário, né? Até uma forma de marketing. O usuário fica ali um tempinho brincando ali no site, né? Que é bem interessante o tipo de efeito que nós conseguimos hoje ao usar o JavaScript junto com o CSS, né? Bom, queria comentar também a respeito de algumas bibliotecas que nós temos que facilitam o uso do JavaScript,
né? A biblioteca mais famosa que nós temos para trabalhar com JavaScript é o jQuery. O jQuery, aqui eu estou no site oficial do jQuery, né? O jQuery, o objetivo dele principal é facilitar a sintaxe do JavaScript. Quando você importa a biblioteca JavaScript, você tem como usar o JavaScript de uma forma simplificada, uma sintaxe simplificada. Então ele muda um pouquinho a sintaxe, facilita, né? Porque diminui um pouquinho o volume do código, né? Só que o jQuery também traz muitos outros recursos, né? Por exemplo, nós temos um monte de componentes prontos, funções prontas, efeitos prontos com jQuery que você consegue aproveitar no seu código, né? Deixando a tua aplicação mais intuitiva, mais responsiva, né? Por exemplo, aqui eu selecionei dois efeitos, né? Por exemplo, eu tenho aqui um efeito com jQuery que chama aqui o fade in. O que esse efeito faz? Aqui, ó, ele faz a div, o elemento aparecendo aos poucos aqui na minha página, né? Então, um efeito, eu consigo aplicar efeitos, por exemplo, usando jQuery, né? Consigo fazer validação com jQuery, incorporar componentes gráficos mais elaborados usando jQuery. Então, é uma biblioteca que traz muitos recursos aí, é uma biblioteca bastante interessante, né? Aqui eu tenho um outro que ele é um efeito de slide do elemento, né? Ele mostra aqui o elemento deslizando, né? E assim, uma dica que eu dou, se você está interessado em estudar, comece primeiro só com código JavaScript puro, né? E aí, à medida que você vai ganhando conhecimento, vai ganhando experiência com JavaScript, é interessante você conhecer um pouquinho de jQuery e outras bibliotecas, né? Uma outra biblioteca também bastante interessante é o Dojo Toolkit, né? E ele tem também muitos recursos, é bem parecido, assim, a quantidade de recursos que nós temos chega até a ser um pouco parecido com o jQuery, né? Mas um dos recursos, por exemplo, seria a criação de gráficos. Por exemplo, aqui eu tenho um array, né? Onde eu tenho aqui, para cada elemento, eu tenho um valor de x, um valor de y, né? E através eu posso usar o Dojo para plotar os valores desse array. Por exemplo, aqui, ó, esse gráfico de pizza seriam esses valores do array. De maneira bem simples, bem simplificada, eu consigo gerar gráficos usando essa biblioteca no JavaScript, né? E aí a carga de processamento fica tudo no navegador do usuário. Isso é muito interessante com a aplicação web, né? Aqui um outro exemplo de gráfico, né, com Dojo Toolkit, né? Aqui nós temos aqui um outro array, um outro vetor aqui de dados, né? E aqui nós temos esses dados plotados aqui num gráfico de linha, né? E tudo muito customizado, então você consegue chegar no ajuste ideal para a tua aplicação, né? Eu comentei também, a gente tem muitas bibliotecas hoje, tem muitos recursos, né? Então é interessante você se inteirar também dessas novidades, esses recursos que nós temos prontos na hora de criar uma aplicação web, né? Uma outra coisa que eu comentei também é sobre a questão da computação gráfica, né? Nós temos hoje, nos navegadores, nós já temos incorporado o WebGL, né? Que é uma versão do OpenGL, só que para os navegadores, que seria recursos avançados de computação gráfica. Então nós temos, por exemplo, aqui o site Chrome Experiments, que é o chromeexperiments.com, que eu sugiro aí de vocês visitarem, né? Que ele traz várias demonstrações de códigos aí usando o WebGL, né? São gráficos muito interessantes, né? O WebGL permite você criar jogos, criar animações com um gráfico muito elaborado, né? E então eu acho interessante vocês visitarem essa página para vocês conhecerem essa tecnologia. E aí o que isso tem a ver com o JavaScript? O JavaScript ele faz a interface, a comunicação de dados, né, do usuário com o WebGL. Ele é uma das formas de você interagir com o WebGL. Lógico que o WebGL também tem uma maneira de você interagir diretamente com ele, mas também você consegue fazer a interface de dados do JavaScript com o WebGL. Então, um recurso bastante interessante também que dá para ser usado aí em conjunto com o JavaScript. Bom, eu espero que a palestra tenha sido bastante proveitosa aí, né? Eu procurei mostrar de forma bem sucinta aí alguns recursos, a sintaxe, né? Falar um pouquinho
da evolução do JavaScript e, mais do que tudo, trazer uma motivação para quem está começando, uma motivação do que é possível, de alguns recursos e funcionalidades úteis aí, né, que é possível de trabalharmos com JavaScript, né? Também deixo aí meu contato, né? Aqueles que quiserem tirar alguma dúvida, quiserem um material, né, podem acessar aí o meu site, luistavares.com, ou entrar em contato através do meu e-mail, luis.tavares@msn.com, o Luiz com S, tá? Bom, obrigado aí a todos.